vou continuar. Tudo certo por aí, gente? Vi que o Cícero já colocou para a gente aqui a súmula 596 do STJ, que complementa o que a gente tem exposto e que o professor Simão também já colocou. Não havendo dúvidas, professor, alguma colocação? Podemos continuar? Perfeito, então. Eu vou abrir aqui de novo a nossa apresentação. Para a gente continuar com o estudo das características dessa obrigação alimentar. Então, a doutrina, como eu dizia, chama essa característica que eu vou colocar agora para vocês de imprescritibilidade. E, na verdade, isso não é exatamente técnico. O professor Simão, num artigo da internet, que a gente pode até colocar no Moodle depois, colocou essa frase que é muito precisa. O tempo não tem o condão de retirar a possibilidade de os parentes pedirem alimentos. Então, no fundo, isso não é inocorrência de prescrição ou imprescritibilidade, mas sim inocorrência de suprécio, que é muito mais adequado. A suprécio aqui, que aliás está grafada de forma errada, mas não tem problema, é com 2 P's e com maiúsculo, mas tudo bem. É uma das formas da boa-fé objetiva, e justamente ela tem essa característica bastante análoga à prescrição, mas com ela não se confunde, não tem prazo, não tem... Ela decorre de certas circunstâncias fáticas e etc, etc. Não vamos falar sobre suprécio hoje, porque a aula é de alimentos. A irretroatividade dos alimentos, ela também é uma decorrência do caráter personalíssimo da obrigação, e ela também visa, em alguma medida, dar alguma previsibilidade e segurança para o devedor da obrigação alimentar. E por quê? Porque imaginem a situação de uma pessoa que vive uma situação de carência por 10 anos e depois chega para o responsável da obrigação alimentar e diz: olha, eu passei penúria nos últimos 10 anos e preciso que você pague alimentos que você deveria ter pago, mas não pagou, sem nunca ter havido uma decisão judicial nesse sentido ou um acordo de pagamento de alimentos nesse sentido. E aí a gente chega numa situação complexa. Imaginem 10 anos de uma obrigação alimentar sendo cobrados de uma única vez. Basicamente, levaria todos os devedores de obrigação alimentar à bancarrota. E aí tem a máxima latina de que não se vive no passado, in praeteritum non vivitur. Então, como não se vive no passado e os alimentos servem para atender às necessidades atuais daquela pessoa, os alimentos não são retroativos. Então, é a característica da irretroatividade. Ao mesmo tempo, eles são irrepetíveis. Então, se eu pagar e pagar mal, ou, eventualmente, a decisão judicial modificar o valor dos alimentos, isso não gerará para o credor da obrigação alimentar a obrigação de devolver esses valores recebidos por qualquer motivo a maior. Então, se, por exemplo, eu entrar com um processo e conseguir alimentos provisórios no valor de R$5.000 e, eventualmente, a sentença definitiva, decisão final, com trânsito em julgado, fixar o valor de R$2.000, o credor não pode pedir de volta o que ele pagou entre esses 2 e os R$5.000. O interessante, nesse caso, é que o contrário não é verdade. Se os alimentos provisórios forem fixados em 2.000, mas os alimentos definitivos forem fixados em 5, o credor da obrigação alimentar, aquele que recebe os alimentos, vai poder sim pedir, desde a fixação provisória, o valor completo. A ideia é de que a necessidade dele sempre foi 5, o pedido dele pode ter sido maior, mas não menor do que 5, só que por uma circunstância judicial não se apurou a verdade dos fatos naquele momento provisório, aquele momento preliminar do processo, mas a necessidade dele estava lá e ele tomou as ações necessárias para a cobrança e efetivação dessa obrigação.
Marcelo, duas coisas importantes. Uma é quando a gente esquece de corrigir a pensão pelo IPCA, que é o índice de correção. As pessoas esquecem. Então o pai paga 1.000, vira o ano pela sentença, tem que pagar 1.000 mais IPC. E ele continua pagando 1.000. E por meses e às vezes por anos. E daí um dia o filho acorda e fala: papai, você está me devendo toda a correção retroativa. Essa é uma coisa interessante, porque os tribunais têm dito para alocação, e o mesmo vale para pensão, que eu posso corrigir daqui para frente, mas não buscar o daqui para trás. O daqui para trás, se eu não corrigir, não seria justo colocar o devedor de alimentos numa situação de que ele seria devedor de uma correção, às vezes, de 1, 2, 3, 10 anos pretéritos. Então, corrige-se daqui para frente, como se o passado não tivesse ocorrido e o índice começa a atingir daqui para frente. E a segunda coisa da repetição diz respeito, Marcelo, ao 13º, porque muitas vezes, por um equívoco, a empresa debita 2 vezes alimentos em dezembro, sobre o salário do devedor e sobre o 13º. E há uma discussão enorme se paga ou não se paga o valor dobrado em dezembro por causa do 13º. Há uma dúvida. Mas vamos supor que o juiz diga assim: não se paga sobre o 13º. E a empresa descontou. Ou seja, o pai pagou dezembro mais o 13º, 2 pensões em dezembro. E aí, o que tem se dito é que para o filho não ficar 2 vezes com os alimentos, afinal ele não precisa de 2 alimentos no mesmo mês, aquele valor vai ser devolvido de maneira parcelada. O que significa parcelada? Ao invés de eu falar, não paga janeiro, porque colocaria o filho em risco de miserabilidade, de fome, eu falo, paga janeiro, mas normalmente se parcela em 5 ou 10 vezes a pensão, e aquilo vai sendo abatido paulatinamente. Não deixamos o filho sem pensão, mas também ele não ganha 2 vezes, para evitar o enriquecimento sem causa. São essas 2 notas que eu queria fazer sobre índice de correção. Então, portanto, fiquem atentos. Quem for credor dos alimentos tem que corrigi-la monetariamente pelo IPCA, que é o índice oficial. Aliás, falando nisso, você vai falar do 1707 também, no final da questão do... tá bom. Depois a gente fala sobre isso mais para frente. E aí, já que o professor Simão falou da correção, é interessante que muitos acordos de pensão adotaram o IGPM em alguns momentos no passado. Inclusive, eu tenho um processo que o acordo de pensão adotou o IGPM. E hoje o IGPM está em 35%. Então, a gente vai ver IPCA pedidos... E IPCA em? 5,5%. Então, a gente vai ver pedidos de revisão e troca de índice, porque realmente é possível que a obrigação acabe se destoando daquilo que era o binômio possibilidade-necessidade que a gente vai ver. E como o Fábio lembra, é muito comum a utilização do salário mínimo, que no fundo é corrigido pelo INPC, mas desde o governo Lula tem a política de aumento real do salário mínimo. Então, além disso, além da correção, tem um aumento do salário. Enfim, é uma questão bem controversa. E aqui, só uma última nota sobre o 13º, que o Marcelo também pergunta, ele não é necessariamente devido ou depende de pronunciamento judicial? Eu já vi vários casos em que os alimentos eles são calculados sobre o salário, sobre o 13º, sobre bônus, sobre divisão de dividendos. Então, vai depender muito do que foi decidido pela sentença ou que foi acordado pelas partes. Então, evidentemente, se as partes acordam, incide só sobre os 12 salários mensais. O 13º me parece ser pago em erro. E aí geraria até um enriquecimento sem causa. Mas a discussão sobre enriquecimento sem causa é muito, muito, muito profunda no caso de alimentos. E eu acho que eu até pediria a Vênia para a gente não entrar nesse ponto, porque só o meu escrito tem 20 páginas sobre isso, e eu acabei optando por reduzir em benefício do tempo. E o Cícero colocou a súmula 621 da STJ. Você quer ler, Cícero? Posso ler. Bom dia. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Marcelo, até vamos dar uma dica prática de advogado para advogado, porque o Marcelo falou uma coisa seríssima.
A liminar de alimentos é de 1.000. Os alimentos são majorados para 5.000. Você está devendo 5.000 desde a citação. Ou seja, você está com 4.000 por mês de atraso. Mas vamos dar um outro exemplo. De advogado para advogado. O juiz dá uma liminar de 10.000. Você fala para o seu cliente, isso é muito. O tribunal vai reduzir para 2. Vamos pagar 2. Olha o risco. Se o tribunal disser que realmente era 2, tudo bem. Você pagou 2. Hoje há na jurisprudência uma leitura de que você não é obrigado a pagar os 8, mas há uma leitura também de que você é obrigado enquanto a liminar vigeu, produzindo efeitos. E 2, você põe o seu cliente em risco de prisão. Então olha a situação do alimentante, de quem deve os alimentos. Se eu pagar o valor da liminar, que é maior do que o da sentença, eu perdi, porque são irrepetíveis. Se eu pagar menor, eu posso ir preso. E se eu pagar menor e confirmar que era menor, que o juiz errou, tem gente que diz que eu pago. Então a situação para o credor de alimentos, para o devedor de alimentos, desculpem, é sempre muito complexa em termos de advocacia. Por causa dessa ideia de que a provisoriedade pode gerar um grande problema para o devedor de alimentos, para mais ou para menos. Eu vou fazer uma nota rápida, professor, até por causa da sessão de julgamento de ontem. O TJ tem sido bastante atencioso aos processos de alimentos, justamente por causa dessa fragilidade da posição do devedor. Então, eles julgam rápido, eles dão a tutela rápida, então tem sido bastante atencioso por parte do tribunal essas questões relativas à obrigação alimentar. Até aqui tudo bem, gente? Posso prosseguir? Vocês estão quietinhos hoje, ninguém falou nada. Tudo bem. E aqui a última característica que eu separei foi a reciprocidade, que é aquela questão que a gente colocou no começo, de quem pede hoje pode ser obrigado a pagar amanhã, porque pais e filhos são reciprocamente obrigados a prestar alimentos. Bom, como fixar alimentos talvez seja a questão mais difícil, mais complexa e processualmente mais infernal do direito dos alimentos. Existe o binômio, que é essa regra, segundo a qual a pessoa que pede alimentos deve observar as suas próprias necessidades e também a possibilidade daquela pessoa que é ré da obrigação do processo de fixação de alimentos pode pagar. Então, quanto um pode pagar e o outro precisa falar quanto precisa receber. É a necessidade do credor e a possibilidade do devedor. Vocês já viram que isso é uma questão absolutamente fática. Então, a gente leva para o judiciário uma discussão que é eminentemente probatória de se fixar com balizas mais ou menos precisas se o credor precisa de tudo aquilo que ele está pedindo e se o devedor tem condições de pagar tudo aquilo que o credor está pedindo. Então, o artigo 694, parágrafo 1º, ele diz expressamente que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. E o 695 acaba complementando esse raciocínio dizendo: são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do seu necessário sustento. Então, esse parágrafo primeiro e o artigo 695, eles delimitam de forma abstrata, como tem que ser, quais são os parâmetros para fixação da obrigação alimentar e do quantum da obrigação alimentar. Quanto vai ser pago efetivamente. E aqui uma nota processual rápida. No processo, essa prova da necessidade, ela é relativamente fácil para pessoas que se organizam minimamente, porque basta você juntar o que efetivamente a pessoa, aquele beneficiário da obrigação alimentar, gasta todos os meses para sua sobrevivência. E aí a gente volta naqueles parâmetros do 694 de sustento, moradia,
a alimentação, vestimenta, educação, cultura e etc, etc. O problema grande é provar que o devedor tem capacidade de pagar. Isso porque o devedor pode ser absolutamente solvente. Um empresário é um péssimo exemplo. Um empregado com carteira assinada, pode ser um funcionário público e etc. E aí o procedimento fica super fácil. O salário é público, muitas vezes, no caso do funcionário público, a empresa paga em conta e etc. Mas essa facilidade não se dá com empresários e autônomos, principalmente. Então, ontem mesmo eu estava vendo um caso em que o empresário ficou 1 ano sem receber dividendos da sua empresa. Então, ele literalmente ficou 1 ano sem renda. E não é que fez fraude nem nada. A empresa, obviamente controlada por ele, não distribuiu dividendos. E aí, como é que se paga se não se tem? É uma questão interessante para ser discutida com vocês aqui. Porque os devedores acabam utilizando de subterfúgios para evitar a prova da sua capacidade. O Cícero e o Fábio querem fazer alguma nota sobre isso, já que eles veem mais isso, talvez, do que eu? Acho que não. Não, falou bem, não preciso complementar, não tenho intenção de complementar. Obrigado, Fábio. Marcelo, você analisou a questão da ideia de proporcionalidade que alguns julgados usam e que eu nunca entendi o significado? Eu não analisei, professor, mas eu escrevi alguma coisinha sobre isso, mas também, em benefício do tempo, eu acabei retirando, porque a gente ainda tem algumas questõezinhas para tratar. O que seria isso? Só faz uma notinha se você lembrar de cabeça, eu não lembro o que é isso. Que eles usam como proporcionalidade dos alimentos. No fundo, a proporcionalidade é uma ideia, seria como se fosse um filtro para adequar as necessidades do menor para, enfim, o que seria o proporcional àquela situação de vida que ele tinha. Então, se você disser que é proporcional receber 50 mil, porque o alimentado efetivamente tinha esses gastos, como você diferencia o que é devido entre os 50 e os 100 mil, que poderia ser só 10% do que o devedor ganha mensalmente? Então, a proporcionalidade ela vai atuar como um filtro para separar as efetivas necessidades do devedor. Mas, enfim, ela tem esse caráter muito subjetivo, não tem uma delineação doutrinária muito bem traçada, e os julgados acabam utilizando naquela bacia das almas. Eles jogam todos os conceitos, boa-fé, proporcionalidade e etc. E aí fica essa salada que a gente não sabe explicar muito bem. Eu coloquei aqui mais uma divisão, mais uma classificação alimentar, que são os alimentos próprios e os impróprios. Quando se diz alimentos próprios, a gente está falando daqueles alimentos pagos pelo devedor diretamente ao agente que prestaria o serviço ou atenderia a necessidade do credor. Então, por exemplo, o credor é uma criança que frequenta a escola. O devedor pode pagar a escola, e aí a gente vai estar falando de alimentos próprios, ou ele pode pagar dinheiro para a mãe ou o responsável legal pagar a escola. Então, seriam 2 meios de adimplir a obrigação alimentar. Os impróprios pagos em dinheiro e os próprios por prestação direta. O artigo 1701 do Código Civil diz que a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento, ou seja, prestações próprias, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação quando menor. Então, aqui ele diz que dar-lhe hospedagem e sustento pode ser que ele efetivamente ofereça as condições de hospedagem. Então, morará na minha casa com uma mãe, por exemplo. Eu deixo a minha mãe com direito de uso do imóvel. Então, gastos com moradia, como por exemplo aluguel, não vão ocorrer no caso.
E isso é o que a gente chama de alimentos próprios. E o parágrafo único diz: compete ao juiz, se a circunstância o exigir, fixar a forma de cumprimento da prestação. E aí, isso acontece nos casos em que há litígio. Por quê? Se não há litígio, você apresenta um plano para o juízo e, se for menor, o juiz só homologa aquele plano de pagamento de alimentos. Então, eu vou pagar a escola, plano de saúde e te dou R$ 1.000 para o resto das despesas. Ou pode ser que o juiz fale: olha, você fica intervindo na escola, você não é um bom administrador do dinheiro para o menor, então você vai pagar tudo em dinheiro e deixa a mãe administrar as despesas do menor. São as duas circunstâncias. Mas, a princípio, cabe ao acordo, cabe às próprias partes escolher se a prestação alimentar vai ser própria ou imprópria. E aqui entra a característica da alternatividade. Diga, professor. Mas sabe, Marcelo, que na prática, alguns juízes não gostam de pagar alimentos diretamente à escola, ao plano de saúde, porque eles falam assim: depois o pai não paga, a mãe não fica sabendo, o menor não vai para a escola, não sei o quê, e preferem que o juiz dá a pensão em dinheiro para que ela administre. Já tem outros pais, outros juízes, que aliás tem sido muito comum, dizem não. O pai que pague todas as contas diretamente e que dê os alimentos no sentido mais de alimentação mesmo e roupa, porque seguro-saúde ele paga direto, escola ele paga direto. Tem duas correntes em termos práticos sobre os alimentos pagos diretamente aos credores do menor ou não. É muito interessante, porque na prática, quando a gente pensa em fazer acordo, a gente tem muita dúvida se paga os alimentos diretamente a mãe que gere os alimentos para o menor ou paga os credores. Mas está perfeita essa observação. E é interessante isso, porque do ponto de vista prático também gera uma dúvida do que a gente deveria sugerir aos clientes, né? E o que eu vejo nos casos que eu atuo é que os alimentos próprios pagos em prestação natural, eles acabam sendo subterfúgios para incomodar a vida do ex-cônjuge. Então, vou sujar seu nome porque eu não vou pagar a escola que está no seu nome. Eu vou parar de pagar a conta de luz para cortarem a luz. Enfim, várias querelas que são muito próprias dos processos de família. E aqui, para fechar, antes de fazer algumas notas processuais, os alimentos no tempo. Então, quando que se paga? A primeira questão que eu coloco aqui é sobre a duração. Os alimentos, eles podem ser perenes ou transitórios. Os perenes são aqueles que buscam suprir as necessidades de uma determinada pessoa até que ela atinja a autossuficiência. Então, é o caso clássico dos alimentos para filhos. Então, eu vou pagar alimentos até que aquela pessoa cresça, conclua seus estudos e possa se sustentar sozinha. E os alimentos transitórios, eles são aqueles que viabilizam justamente uma transição, desculpem a repetição aqui, de vida. Então, sair da vida de casado para a vida de divorciado. E o maior exemplo disso são justamente os alimentos devidos com o fim da conjugalidade. Preciso fazer uma nota aqui. Os alimentos devidos com o fim da conjugalidade, eles podem ser perenes. O STJ diz que, como regra, eles são transitórios. Tem um julgado da ministra Nancy Andrighi, que virou paradigma nessa matéria, citado por todos os tribunais do Brasil, de que os alimentos no fim do casamento, eles são transitórios. Então, eles servem justamente a esse propósito de dar um conforto para o cônjuge divorciado reorganizar a sua própria vida. E, evidentemente, isso não se confunde, Marcelo, devido aos filhos comuns. Diga. Transitórios por 2 anos. Os 2 anos pegou na jurisprudência. Entende? 2 anos pegou. Normalmente é 2 ou 3 anos. Isso é quase uma regra não escrita do Código Civil hoje, de que o cônjuge tem direito a 2 ou 3 anos. Mas, aliás, essa foi a questão que me inspirou a escrever meu trabalho de tese de laurea. Como que a gente compatibiliza isso
com os casamentos longevos, em que, por escolha familiar, por uma escolha da organização daquela família, um dos cônjuges sai do mercado de trabalho e depois de 60 anos, casados, o outro cônjuge diz tchau, querido, tchau, querida, se vire, te pago pensão por 3 anos. Esses casos criam uma injustiça no caso concreto. E a injustiça não prevalece. No fundo, nesses casos, a regra não escrita da Nancy não se aplica. E os alimentos são perenes, buscando a manutenção das condições de vida, evidentemente naquilo que for possível, até o fim da vida de um ou do outro cônjuge. A gente vai falar um pouquinho de transmissibilidade ainda. A periodicidade dessa prestação alimentar, ela não está escrita na lei, de que será mensal sempre, por exemplo. Pode ser que seja semanal, pode ser que seja quinzenal, pode ser que seja bimestral, enfim. Como uma regra judicial e da nossa prática, a gente colocou alimentos mensais, porque o calendário mensal, ele organiza a nossa vida, as fases da lua organizam toda a nossa vida financeira, econômica, etc. Então, por uma questão de comodidade, os alimentos são prestações periódicas mensais, mas poderiam ser periódicas em outro período de tempo. Eu queria só fazer também essa nota. O artigo 1699... O professor cortou. Marcelo? Sim. Quando tem alimentos pagos por testamento, por exemplo, o testador pode mandar pagar cada 6 meses, 1 ano. Os alimentos de família mesmo são mensais, pela praxe. Mas os alimentos contratuais ou de testamento, eles podem ser pagos anualmente. Por ano, R$10 mil de alimentos. Só para deixar claro que realmente a periodicidade varia de acordo com o caso concreto. Ela não é mensal como regra obrigatória da prática forense dos alimentos do direito de família. Obrigado, professor. Aqui, a gente vai entrar num tema complexo, que é a ação revisional. Então, no dia 1, eu me divorcio e digo, querida, pagarei para o nosso filho R$5 mil, todos os meses. E essa é a minha situação atual, é a minha possibilidade, que a gente falou lá no binômio. Só que a realidade é fluida. Então, amanhã eu posso estar ganhando mais, ou amanhã eu posso estar ganhando menos. Ainda mais no meu caso de profissional autônomo. E o meu filho, ou minha filha, pode precisar mais hoje, ou pode precisar mais amanhã. Vamos supor que minha filha tenha 15 anos, e daqui a 3 anos o sonho da vida dela seja prestar uma faculdade de medicina. E a faculdade de medicina, como todo mundo sabe, com exceção das públicas, é a faculdade mais cara de todas. E, efetivamente, como que a gente compatibiliza essa necessidade majorada com essa mudança de tempo, a passagem do tempo? O artigo 699, ele pretende dar alguma sistematicidade para isso. Então ele diz, se fixados alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. E aí, essa decisão, ela não é, como outras decisões de direito civil, permanente. É uma decisão que está sujeita à manutenção do binômio possibilidade e necessidade. No fundo, a gente tem um trânsito em julgado peronomútil. Um trânsito em julgado que não é uma coisa julgada material. Ela é uma coisa julgada material, mantidas as condições. E os alimentos sempre são passíveis de revisão, porque sempre as condições podem mudar. Então, no dia 1, eu tenho uma empresa de sucesso e etc., e pago R$30 mil de pensão. No dia 2, eu fali, perdi tudo. Como é que eu vou continuar pagando 30 mil? Eu vou ser preso?
Porque tem a fraude, mas tem a falência também. Então, são situações... E o contrário é verdade, que eu já falei também, da faculdade, da escola e etc., que o preço muda conforme a idade avança. E aqui eu também coloquei que as prestações alimentícias, alimentares, pensões e etc., vocês vão ver muitos nomes, apesar do mais técnico se chamar sempre de alimentos, estão sujeitos ao índice oficial de inflação, que o artigo que o professor Simão já colocou, já mencionou para vocês, que diz que as prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo o índice oficial regularmente estabelecido. E aqui eu só queria fazer mais uma nota a partir do que o professor Simão disse. Vamos supor que a gente fixa a obrigação alimentar em janeiro de 2018. Eu não corrijo em 2019. Eu não corrijo em 2020. Chega janeiro de 2021 e o professor Simão já disse com muita razão, eu não posso pedir retroativamente o que eu não prestei, o que eu não pedi. Contudo, fica uma dúvida. Qual que é o termo ACO, qual que é o termo inicial da correção? Evidentemente, você não perde a correção, na minha leitura, claro, que você não fez. Então, a pensão vai ser, os alimentos vão ser corrigidos de 2018 até 2021, por mais que nesse ínterim ele não tenha sido reajustado. Está de acordo, professor? Você entende, Marcelo, que eu ponho o IGPM dos anos passados também? Põe IGPM dos anos passados. Eu entendo que é o IGPM do pedido para frente, tá? Eu não posso usar para trás. Então, mas você pode pedir só os últimos 12 meses, então. Não, exatamente. Juiz, eu não corrigi 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Eu quero corrigir. Então você corrige os últimos 12 meses e não aquele período passado. E não porque houve prescrição ou não, tá? Podíamos até discutir prescrição de 2 anos. Estou dizendo só em termos de índice. Me parece que se eu abrir mão do índice pretérito, eu posso cobrar índice para evitar enriquecimento sem causa, colocando daqui para frente, mas não voltando para os índices pretéritos. Eu tenho essa leitura porque eu consigo conciliar enriquecimento sem causa com suprécio, com boa-fé. Então, não que eu perco o direito de corrigir. Eu perco o direito de corrigir retroativamente, mas de futuro eu posso, porque também a dívida não poderia se tornar incorrigível, ou seja, não sujeita à correção monetária. E no fundo... Há uma pergunta de... Eu já vou responder, mas só para fechar esse raciocínio, no fundo, se houver um descompasso entre os índices de correção e as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante, vai caber a ação revisional, que é o que a gente acabou de ver aqui. Que a Vanessa colocou. Então, se a filha passa em medicina e exige encargo maior, mas o pai não tem condições de cumprir com a majoração, pode incluir os avós, por exemplo, como mais um colaborador para que se consiga suprir essa necessidade? É exatamente isso que o Cícero colocou aqui, da súmula 596, que ela é complementar e subsidiária, justamente nesses casos em que há impossibilidade do cumprimento pelos pais. Então, é exatamente isso, tá, Vanessa? E aqui eu acho que é uma última nota, se eu não me engano, sobre a transmissibilidade da obrigação alimentar. O Código Civil mudou de 16 para 2002 nesse ponto. Ele dizia que a obrigação alimentar era intransmissível, não transmite-se. E o Código Civil novo, no artigo 1700, diz expressamente: a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do artigo 694. O STJ, e aqui é o julgado paradigma da segunda sessão do ministro Antônio Carlos Ferreira, releu o código e decidiu ao contrário do que está lá escrito. Então, fizeram uma interpretação que é igual à do Código de 16, apesar do texto ser diametralmente oposto, no sentido de que a obrigação não se transmite, mas o espólio continua obrigado por aquelas prestações vencidas até a morte do devedor de alimentos. Então, fica essa situação bastante peculiar. Por que a gente mudou a lei? Se o STJ manteve a interpretação, apesar do texto ser diametralmente oposto.
E aqui no meu trabalho eu também acabei enfrentando essa questão, porque o julgado é de 2015, então ele era bastante recente quando eu fiz o meu trabalho, que o STJ andou mal aqui. Em muitos casos, era bom que houvesse a transmissão da prestação de alimentos. Então, imagine uma senhora que recebe alimentos do ex-marido, mas o ex-marido morre e aquela pessoa fica desguarnecida, porque a obrigação não se transmite para os herdeiros. Então, aquela pessoa, ela não tem a menor condição, ela já provou processualmente que os alimentos dela têm que ser perenes, porque, por escolha familiar, ela se inviabilizou enquanto ela se inviabilizou como um ser autossustentável. O que a gente faz? Ela não pode pedir para os filhos do marido, que são os herdeiros, os alimentos. Ela não tem mais parente vivos, é uma senhora de 80 e poucos anos. Enfim, uma questão que gerou muita perplexidade Marcelo, quando eu fiz o trabalho. deixa claro para eles que a transmissão é para o espólio pagar, não para os próprios bens dos filhos. Que era isso que a Claro. gente defendia para o processo de lei. Explica só um pouquinho sobre isso, para não deixar dúvida, que quem paga na transmissão, se a lei tivesse sido cumprida e não foi, porque a lei foi ignorada, e voltamos ao Código 16, é o espólio e não o herdeiro com o que já era dele antes da morte. É bom só esclarecer isso, porque alguns alunos leem transmissibilidade como se o herdeiro pagasse com os bens seus anteriores à morte. Perfeito, professor. É exatamente isso. Até porque é uma obrigação do devedor. E aí o seu espólio assume essas obrigações. Enfim. Eventualmente, se o patrimônio for partilhado, e esses alimentos, evidentemente, eles não impedem a partilha, e se eu estiver falando um pouco de grego, vocês vão entender quando o professor Simão começar a parte de sucessões, os alimentos não impedem a partilha dos bens, os herdeiros vão ficar responsáveis até as forças da herança pelo pagamento dessa obrigação alimentar. Existe um voto divergente, se eu não me engano é da ministra Galotti, que ela basicamente ela cria a necessidade de reprovar, ou seja, de provar novamente, não de negar, a condição de necessidade. Eu achei uma solução justa, porque ela impediria esses casos mais excepcionais da pessoa passar necessidade. E aí, se ela efetivamente for passar necessidade, ela poderia provar no bojo do inventário de que ela realmente precisa daquela pensão, daqueles alimentos. Não prevaleceu, mas é possível que num futuro a gente tenha essa questão seja levada de novo para o STJ para tentar proteger de alguma forma essas pessoas mais vulneráveis. E eu acho que de slides temos só mais algumas notas sobre fim de casamento. Como a gente falou, entre os cônjuges os alimentos são transitórios devido àquele que for desprovido de recursos. E aqui, retomando o que a gente falou, essas condições excepcionais e subjetivas do cônjuge credor podem justificar a perpetuação dos alimentos, então seriam alimentos perenes e não transitórios. Os alimentos do cônjuge culpado na separação judicial, com todos os problemas que o professor Simão já abordou com vocês da culpa no divórcio, serão os naturais, porque é o que diz a lei. A formação de uma nova família pelo credor, então o credor que se recompõe, então, por exemplo, eu recebi a pensão da minha ex-esposa e eu caso novamente, essa obrigação alimentar se extingue do meu primeiro casamento. O contrário não é verdade. Então, se eu sou devedor de alimentos e me caso novamente, a minha obrigação primeira não vai se extinguir. Eu continuo obrigado, seja com filhos, seja com ex-cônjuges. Então, é importante aqui salientar, é o artigo 1708 e 1709. Eles criam regras opostas para a extinção ou não da obrigação alimentar, a depender de quem recompõe a família. Então, só para sintetizar, se eu sou credor
da obrigação alimentar, ou seja, se eu recebo os alimentos e eu me caso novamente, eu perco o direito à pensão. Se eu sou devedor dos alimentos e me caso novamente, eu não deixo de pagar os alimentos. Tudo certo, gente? Beleza. Cairala, e se eu estou em concubinato e sou credor dos alimentos? Então eu sou divorciado, recebo uma pensão da minha mulher e passo a viver em concubinato, aquela relação que não é de união estável. Eu também perco alimentos se eu tenho um concubino ou uma concubina? Professor, você vai restaurar o concubinato impuro aqui na nossa... O concubinato puro virou o que a gente chama de união estável no direito brasileiro hoje. Então, a própria expressão de concubinato, ela é estranha para o direito brasileiro atual. Mas, vamos dizer que eu namoro, ou como o Zeno provavelmente diria, um namoro qualificado, eu perco o direito à pensão? A gente vai entrar numa zona de penumbra. A rigor, o que vai fazer perder o direito à pensão é a constituição de uma nova entidade familiar. E a gente vai ter que identificar se, no caso concreto, aquela união de pessoas é ou não entidade familiar. A leitura do STJ é cada vez maior, mais ampliada, no sentido de se reconhecer entidades familiares nos mais diversos modelos familiares. Então, a minha resposta de bate-pronto é: se for família, perde o direito à pensão. O que você acha, professor? A internet do professor está um pouco travada, mas não tem problema. E aqui mais uma nota, tá? Sobre o fim do casamento, mas em relação aos filhos. Para a manutenção dos filhos, os pais devem contribuir na proporção de seus recursos. Então, se eu ganho 6 e meu ex-cônjuge ganha 3, o meu pagamento é de 2/3 e o dele é de 1/3. Então, há de se preservar alguma proporcionalidade entre os recursos recebidos e a pensão paga ao filho menor. Então, é o que diz o artigo 1703 do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção dos seus recursos. E aqui, como um arremate, a gente volta naquela questão probatória. Como que eu provo que um ganha 10 e o outro ganha 5? É o inferno, mas a gente vai num processo sob contraditório, fazer pesquisas, contas, cartões de crédito, e etc., a fim de tentar identificar qual que é a verdadeira fonte de recursos e qual que é o verdadeiro fluxo patrimonial daquela pessoa. O professor está ansioso, ele quer fazer alguma nota. Não, é que eu acho, viu, Cairala, que se houver concubinato e houver prova desse concubinato, no fundo, quem vai determinar a suspensão, o não pagamento da pensão, por uma razão simples. É mais uma construção da vedação e enriquecimento sem causa do que outra coisa. É mais uma tentativa de desonerar aquele que não precisa, ou seja, não pagar para quem não precisa. É desonerar o devedor, já que o credor não precisa, ainda que em concubinato, entende? É uma forma de evitar que o devedor pague para quem não precisa. Me parece que esse é o espírito do Código Civil. E eu acho que também tem uma questão histórica do ex-marido não continuar bancando a mulher que se casa novamente. No fundo, é isso que inspirou a regra, que ele fala, o ex-marido, ele fala, agora é tua, você que cuide. A fonte histórica é essa, por mais sexista que ela seja. Hoje em dia a gente acaba tendo que reler essa regra sobre um prisma de igualdade, etc. Então, no fundo, a ideia é a que o professor Simão colocou, de que não pode gerar um enriquecimento sem causa, porque senão a regra fica sem fundamento. Eu acho que para fechar a questão toda, faltando esses últimos 5 minutos, eu coloquei aqui um texto do professor Rolf Madaleno sobre alimentos compensatórios. E alimentos compensatórios
eles são uma categoria que tem ganhado terreno nos tribunais. Cada vez mais eu vejo julgados que fixam alimentos compensatórios. E aí vem a primeira pergunta: isso existe no Brasil? 2. Se existe, é alimentos ou é outra coisa? E aí, eu vou ler com vocês esse trecho do Rolf e a gente volta a discutir. Os alimentos compensatórios, eles teriam o propósito específico de evitar o estabelecimento de um desequilíbrio econômico entre os consortes. Então, você sai de um casamento e um sai muito rico e o outro sai muito pobre. E aí, isso se daria a partir de uma apuração da situação econômica enfrentada com o advento da separação, e se um dos consortes ficou em uma situação econômica e financeira desfavorável em relação à vida que levava durante o matrimônio. E aí os alimentos compensatórios corrigem essa distorção e restabelecem o equilíbrio material. E aqui 2 notas rápidas, e aí a gente volta a falar de alimentos. Manutenção das condições financeiras e econômicas é um sonho da doutrina. Isso acontece em 0,1% dos casais. Por quê? Aquela pessoa que sustentava uma casa vai ter que sustentar 2 casas. Evidentemente, para 99% das pessoas do Brasil e do mundo, essas 2 casas não vão ter o mesmo padrão que tinha a primeira casa. É uma questão matemática. A gente está dividindo um bolo que era único. Aliás, Harari diz que o casamento e a monogamia na espécie humana é uma questão de pobreza. A gente casa e é monogâmico porque somos pobres. Se fôssemos ricos, teríamos famílias mais abertas. No fundo, a gente reúne esforços numa tentativa de viabilizar a vida em sociedade. Kairala, quer dizer, você que é rico vai ter poligamia, é isso? A gente vai se mudar para a Arábia Saudita. Ah, então tá bom. E essa é a primeira questão de um delírio que o professor Simão chamou de direito de família dos ricos. O direito de família da vida real, ele é diferente. As pessoas perdem quando se separam. E a vida é assim. A pessoa que pagava uma casa, paga agora 2 casas. Ou as 2 pessoas. As 2 podem contribuir para uma casa, agora elas têm que pagar 2 casas. E aí surgem as dúvidas que me deixam totalmente perplexo. Qual que é a fonte dessa obrigação chamada de alimentos compensatórios? Ontem, por acaso, também vi um julgado sobre isso, em que se discutia que um determinado senhor era dono de um hospital e não partilhava os bens com a esposa. E ele oferia sozinho os rendimentos e ele expulsou a esposa da sociedade, do cargo de diretoria, e ela ficou sem renda. E eles chamaram isso de alimentos compensatórios. Qual que é o problema? O problema é que você só está remunerando aqui uma parte do patrimônio comum, porque ela tem direito àquilo, ela só não recebeu. E se é uma questão de duração do processo, então ainda não partilhamos o patrimônio que me dará a condição à minha subsistência, a gente não está falando de compensação, a gente está falando de alimentos provisionais, que são os alimentos devidos para a duração do processo. Tá? Só que, se a gente estiver falando de mudança do padrão de vida, a gente está falando de alimentos normais. A gente volta lá no 694. O credor de alimentos tem o direito de se manter nas condições de vida que tinha antes do fim do casamento. E aí, aquela última nota, considerando que os cônjuges empobrecem quando se separam. Então, no fundo, essa categoria de alimentos compensatórios, ela não existe no direito brasileiro. Pode ser ou alimentos mesmo, ou uma indenização pelo não uso da coisa comum, ou alimentos provisionais. Então, os alimentos provisionais sendo aqueles necessários para a manutenção do processo. O Biasi vai contribuir aqui com a gente. Fala, meu amigo. Tudo bem, cara. Eu, na realidade, ouvindo você falar de alimentos compensatórios, eu lembrei, o professor Simão talvez lembre também, acho que em 2013,
quando esse assunto surgiu, assim, com uma certa força, por conta, eu acho que do casamento do Alexandre Pato, agora não me lembro certinho, é, que nós fizemos uma breve pesquisa sobre isso, professor Simão. Acho que o senhor escreveu um artigo no final, em que nós encontramos até um sujeito que chegou a ser preso por dívida de alimentos e teve que fazer um habeas corpus. Eu não sei se foi um HC preventivo naquele caso, mas teve um habeas corpus envolvendo prisão por dívida de alimentos compensatórios. Enfim, é só isso que eu realmente é um absurdo. Eu estou totalmente de acordo que essa categoria jurídica é totalmente incompatível com a categoria jurídica de alimentos, não existe qualquer tipo de assimilação. Mas, enfim, veio essa lembrança do período que eu era estagiário do professor José Fernando Simão, períodos de ouro aí, que maravilha. Obrigado, João. No fundo, eu ia fazer exatamente essa nota agora. Você chamar alguma coisa por outra causa perplexidade no sistema. Por quê? Se você chama alguma coisa de alimentos, a consequência primeira disso é atrair toda essa conversa que a gente teve até agora, todo o sistema de alimentos. E nesse caso, poderia ser cabível, a depender do caso concreto, uma indenização. E não é alimentos, é indenização. Então tem que seguir os ditames do direito indenizatório. Diga, professor. Tudo certo, né? Não, é isso mesmo. Está perfeitíssimo. E depois você erra a categoria e determina prisão onde prisão não cabe. E daí fica um absurdo jurídico. É isso mesmo. Está perfeito. Cara, vamos fazer um intervalo de meia hora? Voltamos 9h35? Perfeito, professor. Eu agradeço a atenção de todos. Buscar uma última chance de internet melhor. Queria dizer que sua aula foi espetacular, como só ia acontecer. Muito obrigado pela clareza e pela concisão, porque afinal, nesse curso mais curto, a concisão é um dos nossos desafios. Obrigado, viu, Kairala? E eu vou procurar um outro lugar melhor ainda para a internet para dar aula. Se não der, a gente repõe depois. Valeu, um grande abraço, até daqui a pouco. Obrigado, gente. Um abraço.